A unificação da Itália é um assunto que a gente estuda na escola e não dá muita atenção, mas hoje eu quero falar sobre esse assunto de um modo um pouco diferente, puxando a sardinha aí para o lado do reconhecimento da cidadania italiana. Então, quais são os pontos importantes na história da unificação italiana? Quais são os pontos que a gente tem que dar atenção para analisar o nosso direito a esse reconhecimento da cidadania italiana? Então, no final desse vídeo, você vai ter a autonomia de olhar o seu parentesco com o italiano, a sua linha de ascendência com o italiano, ou descendência, né? Depende do ponto de vista, mas você vai ter a autonomia de analisar o seu direito ao reconhecimento da cidadania italiana. Então, vem comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Antes de continuar, eu tenho que falar para vocês sobre as pesquisas genealógicas aqui do Vida Italiana. Então, nós fazemos pesquisas de documentos na Itália, fazemos apostilamento dos documentos. Para quem está precisando fazer correções no Brasil, precisa ir do apostilamento. E fazemos também emissões de documentos, quando você já sabe onde está o documento e precisa então estar fazendo a emissão. Então, ali ó, Natasha fazendo pesquisas genealógicas é o que a gente faz aqui no Vida Italiana, uma das coisas que a gente faz, um dos braços aqui desse projeto. Então, aproveitar o espaço aí para fazer esse jabá, então vamos logo para o vídeo para a gente conhecer a história da Itália. Então, o Risorgimento, que é a unificação da Itália, a unificação desses povos, foi de 1815 até 1870. Porém, nesse vídeo a gente vai esticar até 1948, que foi quando a Constituição da Itália entrou em vigor. Então, a gente vai analisar até lá para a gente poder falar todos os pontos importantes do reconhecimento da cidadania italiana, beleza? Então, os professores de história vão ter que me desculpar, mas eu vou falar de 1815 até 1948, os pontos mais importantes, os pontos fundamentais relacionados à cidadania. Então, eu não vou tocar em todos os assuntos, mesmo porque tem muito detalhe para a gente falar. Porém, vou deixar na descrição todas as minhas referências, quais foram os lugares onde eu acessei para estudar e para trazer essas informações para você. Então, caso você queira se aprofundar mais no assunto, saber o nome dos reis, quem que estava lutando, quais foram os acordos e tudo mais, vai estar na descrição os links, beleza? Então, vamos pegar emprestado aqui esse mapa para a gente falar sobre os reinos da Itália, qual foi o processo de unificação e onde que isso vai interferir aí para o nosso assunto, beleza? Então, temos em laranja o reino da Sardenha, né? O Piemonte e Sardenha. Então, vocês vão ver aí que pega toda a parte do que a gente conhece como Piemonte, também é Sardenha. E depois a gente tem em azul Lombardo Vêneto, em amarelo o Reino das Duas Sicílias. Vejam que pega toda a região sul ali, quase até chegar ali próximo de Roma. E depois a gente tem, em verde, a gente tem o Grão-Ducado da Toscana, o de Parma e o de Modena. Em vermelho, justamente onde está Roma, temos os estados pontifícios, ou então os estados papais. Veja como é grande, não pega só Roma ou só Lácio, né, a região de Lácio, onde está Roma hoje, mas pega também ali todo aquele pedaço que atravessa um pouco ali a Emília-Romanha. Se você reparar e comparar os dois mapas, se você fizer a comparação dos dois mapas, você vai ver que no noroeste tem algumas regiões a mais ali conectadas com Piemonte, que hoje fazem parte da França. Por exemplo, ali tem Nice e Savoia, está conectado ali. Também tem algumas partes faltantes no lado nordeste. Então isso vai fazer parte da nossa história aqui. O Império Austro-Húngaro, nessa época, gigantesco, tomava ali essas partes que estão faltantes ali no mapa, ele que dominava. E agora a gente vai analisar então o que aconteceu de lá para cá. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que naquele período a treta era muito forte, tinha muita guerra e as pessoas estavam lutando pelos territórios o tempo todo. Então, esse Piemonte e Sardenha era a parte mais forte da Itália, mais rica, com mais indústria, tinha mais dinheiro. Então, eles estavam ali querendo dominar os impérios que estavam sendo dominados pelo Império Austro-Húngaro, né? Então, o Império Austro-Húngaro estava dominando partes da Itália, partes que falavam italiano mesmo, partes que eram de origem italiana, mas estavam sendo dominados pelo Império Austro-Húngaro. Então, o Piemonte e Sardenha estava combatendo ali com esse Império Austro-Húngaro, com a Áustria, para ver quem que ia ficar com esses territórios. Então, Piemonte e Sardenha já tinha esse ideal de unificar a Itália. Eles queriam unificar para ganhar força econômica e tudo mais, porque isso já estava acontecendo com outros países da Europa, então eles já tinham isso também em mente de unificar tudo. Para isso, eles atacaram então os austríacos que estavam dominando a Lombardia e o Vêneto, né, que se chamavam Lombardo-Vêneto, que era uma região só,
um reino só, né? Na primeira tentativa de Piemonte e Sardenha para dominar o Lombardo-Vêneto, eles não tiveram sucesso, eles foram derrotados na primeira tentativa. Tempos depois, eles fizeram uma parceria com Napoleão III. Então eles fizeram uma parceria para combater o Lombardo-Vêneto e conquistar esse pedaço. Esses dois são duas regiões hoje, né? Só que em troca eles tinham que ceder Nice e Saboia, que hoje pertencem à França por esse motivo. Então nesse acordo, Napoleão ajudava, então, Piemonte e Sardenha dominar essa outra região e em troca ele cedia esses dois pedaços ali de território para a França. Então por isso que no mapa ali, naquele primeiro mapa que a gente analisou, tinha um pedaço maior ali em Piemonte, justamente por causa desses dois territórios que depois são cedidos para a França, tá? Então o rei de Piemonte e Sardenha era Vittorio Emanuele II e tempos depois, já em 17 de março de 1861, esse mesmo rei ele é proclamado então rei da Itália. Aqui tem uma parte da história que é bem legal, que eu pulei, na verdade, para chegar até 1861, que foi dois movimentos, um vindo pela Sicília e o outro indo por Roma, saindo de Piemonte e Sardenha. Mas esse pedaço da história ele é longo também e eu quero dar foco no reconhecimento da cidadania italiana, quais são os pontos mais importantes e por isso eu pulei até 1861. Se vocês quiserem, eu posso sim fazer um vídeo falando exatamente da unificação italiana, caso você goste do meu modo de explicar as coisas, mas aí sem ter o foco no reconhecimento da cidadania italiana. Então, se você tiver afim, pode deixar nos comentários aí que eu posso pensar em fazer, então, esse grande vídeo falando da unificação italiana e justamente esse pedaço até 1861. Acontece a unificação da Itália, então é proclamado o rei Vittorio Emanuele II, Vittorio Emanuele, né? Vittorio Emanuele já é traduzindo para o português. Vittorio Emanuele II, então ele se torna o rei da Itália. Então, a Itália é uma monarquia ainda, quando rola essa unificação, 17 de março de 1861. Essa data é muito importante para o reconhecimento da cidadania italiana. Por quê? Porque quando falamos de reconhecimento da cidadania italiana, o que é importante? O seu dante causa, o seu antepassado italiano, ele tem que ter vivido na Itália. Significa que ele tem que ter vivido na Itália já unificada. E não antes, quando tínhamos Reino Piemonte Sardenha, Reino Duas Sicílias, Reino... Não. Ele tem que ter vivido na Itália já. Então, a partir dessa data, de 17 de março. Entende? Porque a gente precisa já ter a Itália. Beleza. Viveu na Itália, aí sim você teria o direito ao reconhecimento. Dito isso, o seu antepassado italiano ele não pode ter deixado a Itália antes dessa data. Então ele não pode ter ido para o Brasil ou para qualquer outro lugar antes dessa data, porque senão ele pode não ter vivido na Itália unificada. Pode ter acontecido dele ter ido para o Brasil, por exemplo, e voltado, mas aí você vai ter que comprovar isso, entende? Então é bastante importante que ele tenha vivido na Itália unificada. E se ele morreu antes dessa data, acaba aí cancelando também o seu direito. Continuando, então, os pontos históricos que são interessantes e são legais. A capital, nessa época, 1861, quando foi unificado, era Torino, e depois, em 1865, passou a ser Firenze, a capital da Itália. Ainda não era Roma, então era Firenze. Passou a ser Firenze em 1865. Agora, um dos pontos mais importantes de todos é que, 17 de março de 1861, a Itália unificou, porém, não todas as partes da Itália ainda faziam parte do Reino da Itália. Algumas partes do norte ainda não faziam parte porque estavam sob o domínio dos austríacos, do Império Austro-Húngaro, aquele grande poder, como eu tinha dito para vocês. Então vamos lá, Vêneto, as províncias de Trento, Tirol Meridional, que é Bolzano hoje, e Trieste, não faziam parte da Itália ainda. Então, nessa primeira unificação, essas regiões estavam fora, essas províncias e a região do Vêneto estavam fora. Então, a gente tem toda a região do Vêneto e essas três províncias fora ainda dessa primeira unificação. Então, a gente tem outras análises para fazer caso o seu antepassado tenha saído de um desses lugares.
Se você está gostando desse vídeo, aqui embaixo você pode dar um joinha pra gente ou um coração, dependendo de onde você está assistindo o vídeo. Parece pouco, mas isso ajuda demais a gente, muito mesmo. E deixa um comentário pra gente o que você está achando do vídeo. Se você quer que a gente explore outros assuntos relacionados, deixa a sua sugestão também nos comentários, que ajuda demais. Preciso falar de um outro ponto importantíssimo nesse ponto histórico, nesse ponto onde teve a unificação, é que a Igreja Católica não aceitou essa unificação. Porque na época eles estavam lutando para que o poder ficasse com a Igreja. Então eles queriam que a Itália fosse unificada, sim, mas que o poder fosse da Igreja Católica e não de um rei, não uma monarquia com um rei, e sim todo o poder concentrado na Igreja. Então, na época, a Igreja não aceitou a unificação, então tem literaturas que dizem que Roma ainda não fazia parte, mas na verdade, segundo o rei, sim, fazia parte. Isso aí foi chamado de questão romana e teve bastante coisa rolando até, a gente vai chegar lá mais pra frente, até que realmente a Igreja Católica aceite e comece a fazer parte realmente da Itália. Outra informação interessante é que o Papa e o clero todo se declara como prisioneiro do rei. Então eles ficam dentro do Vaticano e declaram, estamos aqui sendo prisioneiros. Teoricamente isso não era verdade e até rolou um movimento da Igreja Católica para os pagãos ali não estarem votando e tudo mais. Então foi um período bastante conturbado aí com relação a isso. 1866, a Itália se une à Prússia e domina o Vêneto. Eles enfrentam o Império Austro-Húngaro e tomam de volta aí o Vêneto, que começa a fazer parte de novo do Reino da Itália. Então, 1866. Essa data também é importante porque na região do Vêneto, muitos italianos da região do Vêneto foram para o Brasil. Inclusive, o meu antepassado é dali, o Bonin é dali, de Vicenza, que faz parte do Vêneto. Então, por exemplo, no meu caso, para eu ter direito através desse antepassado, ele tem que ter vivido na Itália. Então, ele não poderia ter deixado o Vêneto antes de 1866. Porque se ele deixou o Vêneto antes de 1866, ele não viveu no Reino da Itália, e sim no Império Austro-Húngaro. Então, esse é um ponto bem delicado que você tem que prestar atenção. Então, o seu antepassado italiano, o seu Dante Causa, ele não pode ter deixado a Itália ou morrido antes de 1866, caso ele tenha nascido ali. Caso ele seja do Vêneto, ele não pode ter deixado a Itália antes disso. Vejam que para as outras partes da Itália, a data era 1861. Agora, para o Vêneto, a gente já está falando de 1866. Porém, ainda faltam, como eu já tinha dito antes, as províncias de Trento, Tirol, Bolzano, né? Que na época não chamava Bolzano, mas são essas 3 províncias e mais alguns comunes aí de outras regiões vizinhas ali. 20 de setembro de 1870, Roma se torna a capital da Itália. Porém, a Igreja Católica ainda não reconhece a unificação, ainda não reconhece que os territórios ali fazem parte do Reino da Itália. 16 de julho de 1920. 16 de julho de 1920, temos o Tratado de Saint-Germain. Esse é o tratado onde a gente anexa, então, as últimas províncias faltantes, né? Que são Trentino, Tirol Meridional, que é Bolzano, e Trieste, que eu tinha falado antes. Atenção, porque tem alguns comunes que fazem parte da Lombardia e do Vêneto, que também entraram aqui. São 5 ou 6 comunes de cada uma das regiões que também entram nesse caso. Eu vou estar deixando na descrição, então, um link para você conferir todos os comunes que fazem parte, caso esse seja o seu caso, você queira realmente analisar isso. Tem uma lista gigante de comunes que entram aí nesse caso, dessas 3 províncias e também esses comunes aí que fazem parte das regiões vizinhas que entraram no mesmo acordo. Assim como a unificação e a anexação do Vêneto, a mesma coisa acontece de novo. A gente tem, então, a anexação dessas províncias e, mais uma vez, se o teu antepassado saiu dali, ele tem que ter vivido na Itália. Então, só que essa data é 1920, né? Esse aí afeta muito mais aí, o reconhecimento da cidadania, que é conhecido como cidadania italiana trentina, né? Cidadania trentina também é conhecido, tem até sites dedicados só a esse assunto para você, se você faz parte disso, se o teu antepassado italiano, teu ascendente italiano veio dessa região, se ele veio dessas províncias,
você entra nesse caso aí, você precisa estudar um pouquinho mais, mas basicamente é isso, ele tem que ter vivido na Itália, ele não pode ter morrido antes dessa data e não pode ter deixado a Itália antes dessa data. 1929 rola o Tratado de Latrão, onde o Papa Pio IX e o Benito Mussolini, olha só, fazem um acordo. Eu não fazia ideia disso, achei muito interessante. Eles fazem um acordo onde Mussolini, então, deixa que o Vaticano pertença à Igreja. Então, a Igreja Católica assume aí todo o território papal, todo o território ali dos estados pontifícios façam parte, então, da Itália. Eles dão o consentimento da Igreja para a unificação finalmente, em 1929. 1946, os italianos, através de um plebiscito, então, decidem que a Itália deve ser uma república, então chega ao fim o reino da Itália. A Constituição da República Italiana foi promulgada pela Assembleia no dia 22 de dezembro de 1947. Porém, a data importante para a gente é 1º de janeiro de 1948, que é quando entra em vigor a Constituição Italiana. Então, 1º de janeiro de 1948. E é aqui que entra a tal cidadania materna que a gente conhece. Porque as mulheres, infelizmente, na época tinham poucos direitos civis e caso uma italiana se casasse com um estrangeiro, ela perdia a própria cidadania italiana, ela perdia o próprio direito à cidadania italiana. É como se casou com um estrangeiro, você não é mais uma cidadã italiana. E por isso ela não passava o direito adiante. E isso interfere diretamente para a gente que está em processo de reconhecimento da cidadania italiana. Então, se você está em processo de cidadania italiana, tem uma mulher na sua linhagem, é importante que o filho dela tenha nascido depois de 1948, porque caso contrário, você vai ter que, para fazer o teu reconhecimento, você tem que ir pela via judicial e não pela via administrativa. Beleza? Nós temos um artigo no blog, temos vídeos aqui no canal, vou deixar tudo na descrição para você tá acompanhando, caso você queira saber mais sobre o direito da cidadania materna. Com isso a gente finaliza o vídeo. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Vou deixar aqui na descrição tudo que eu falei, tudo que vocês precisam. E é isso aí. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!